que eu quero compartilhar com vocês? Tirando água do poço, vai ser o título, que é o mesmo título do livro do meu amigo e irmão, está aí na tela, isso. O Eduardo Rosa Pedreira, esse livrinho aqui, ó. O Eduardo Pedreira é pastor presbiteriano, lá no estado do Rio de Janeiro. Ele é doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro. Ele pastoreia uma igreja, uma comunidade lá na Presbiteriana da Barra da Tijuca. E ele exerce também ministério com famílias. Ele também trabalha muito com a questão de espiritualidade, tem alguns livros escritos nesta área. Ele já esteve associado ao CTPI lá no início. A gente via o Badu, como ele é apelidado, né? A gente viu o Badu mais aqui. Mas eu creio que ele fez alguns estudos fora do país também. Ele é professor na FGV, lá no Rio de Janeiro. E vale a pena conhecê-lo e vale a pena conhecer os seus escritos também. Então eu quero dar uma palhinha para vocês hoje à noite. E ele escreveu esse livro que eu mostrei aqui para vocês, Tirando a Água do Poço. E o meu desejo é que, quando nós terminarmos aqui uma parte bem pequena que eu vou compartilhar com vocês, nós possamos ser cavadores de poços e não entulhadores de poços. Nós vamos ver o que significa isso. Tirando água do poço. Então vamos lá. Vamos à primeira. Isso aí. Tirando água do poço, a maravilhosa vocação de extrair do outro o que ele tem de melhor. A maravilhosa vocação de extrair do outro o que ele tem de melhor. Você como marido, você como esposa, sabe que isso você tem. Uma das suas vocações é esta, extrair do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, o que ele tem de melhor. E o pastor Badu, ele vai fazer vai usar, né, um texto da Bíblia, lá de Isaías, uma passagem onde Isaac enfrenta problemas, né, que ele está reabrindo os poços que Abraão, seu pai, havia cavado e que os filisteus haviam entulhado, e ele cava outros poços e tem problemas com os filisteus também. Ele vai usar essa passagem das Escrituras como uma metáfora, como uma parábola, para que nós possamos entender também essa vocação que temos, que é de extrair o melhor do outro. Vamos ao texto, então, de Isaías 26, do verso 18 ao 22. Como eu estou meio cego, nós vamos ler juntos aqui. Vamos ler juntos. Esta é uma tradução onde os nomes em hebraico são traduzidos ali entre aspas, tá? Vamos ler juntos, então? Ele, Isaque, tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, e que os filisteus haviam tapado depois de sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço e, por causa dele, também houve discussão. Então, Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade.
Então vocês já viram que essa tradução valeu, né, do nome em hebraico, porque a gente já começa a fazer algumas relações, né, com a nossa casa, com a nossa família, e isso aí pode esquentar e pode melhorar. Muito bem. Uma das palavras-chave que tem permeado a nossa sociedade já há algum tempo, vários setores da vida, principalmente o empresarial, é a palavra qualidade. Na questão ambiental também, né, se ouve em sustentabilidade, né, que é uma vida com qualidade também, pensando no meio ambiente. E por que esse anseio, essa busca, né, esse desejo por esse estilo de vida que é uma vida com qualidade? Nós queremos isso também, nós queremos uma família saudável, nós queremos uma família onde os relacionamentos tenham qualidade, eles possam expressar isso. Mas vejam na vida e na sociedade, incluindo a família em geral, algumas razões que conspiram contra esta qualidade de vida que nós buscamos e porque ela tem sido buscada e desejada. Por exemplo, a vida nos centros urbanos, e nós estamos num grande centro urbano. Eu me lembro em 82, quando eu cheguei aqui em Campinas para estudar no seminário. E vejo Campinas agora, como essa região cresce. Você que nasceu aqui pode perceber isso claramente. A vida nos grandes centros urbanos, como o nosso, são marcados por engarrafamentos, por poluição, por violência, por indiferença, por um individualismo muito grande, correria, vida sem tempo para relacionamentos, para amizades saudáveis. E nós, seres urbanos, nós vamos sentindo em nosso interior, né, um anseio por qualidade de vida numa cidade. Tá? A sociedade de consumo, que marca essa vida nos centros urbanos também e a sociedade em geral. Vivemos numa sociedade de consumo. Comprar coisas que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que não conhecemos. Esse é um resumo dessa vida de consumo que nós vivemos. E isso cria aquela associação de que a felicidade e o bem-estar está relacionado ao poder que as pessoas têm de compra e do ter as coisas. E isso frustra muito a gente, né? Ou seja, nós, seres consumistas, vamos sentindo um vazio muito grande interno, só preenchido por uma qualidade de vida que nós não encontramos nos bens de consumo. Nos bens de consumo. Uma outra área, a centralidade do trabalho. Criou-se até a expressão workaholic, né? Aquele que é viciado em trabalho. Essa centralidade do trabalho a gente pode ver na pressão que casais jovens sofrem, né? Onde os dois trabalham em empresas e cada vez mais são pressionados a produzir. A competitividade que existe, né, nas empresas, no seu trabalho. A exigência, por exemplo, de fluência em outros idiomas, que faz com que você ainda, dependendo do trabalho, né, exija horas a mais na sua vida para se dedicar a isso. Pós-graduação, ou seja, grande quantidade de tempo e de esforço, remunerados muitas vezes minimamente, em alguns casos, por trabalhadores menos privilegiados, mas também os altos executivos estão viciados em suas carreiras, cada vez mais afundados no trabalho, relativizando tudo. Família é a maior prejudicada, as amizades, a própria espiritualidade. Ou seja, nós, seres trabalhadores que dependemos dele, vamos percebendo se esvaziar de dentro de nós uma vitalidade somente combatida com qualidade. E nós clamamos por qualidade nessa área também. E a desestruturação da vida familiar, que a gente começa a observar também, fruto às vezes
desses centros urbanos, né, agitados, dessa sociedade de consumo, desse vício cada vez maior no trabalho. A desestruturação da vida familiar, nós podemos ver em famílias disfuncionais, papéis invertidos e às vezes deturpados dentro da família, ausência materna e paterna cada vez mais, deixando filhos órfãos de pais vivos. E nós, seres familiares, vamos percebendo também interiormente o quão frágeis e inseguros nós somos, daí nascendo uma ansiedade profunda por qualidade de vida nas nossas relações familiares também. E a banalização da fé, a banalização da espiritualidade, a superficialidade religiosa que às vezes a gente vê, a espiritualidade de conveniência, o mercado religioso que a gente percebe que está aí, e nós, seres religiosos, vamos ouvindo o eco profundo de uma voz interior em busca de qualidade, de relacionamento com Deus, com a nossa fé. Então, esses são algumas áreas que a gente pode perceber na vida nossa diária, social, e que são fortes inimigos da família, né, da qualidade de vida da família, se nós não tivermos cuidado com essas áreas. A qualidade de vida passa inevitavelmente pela qualidade das nossas relações com outras pessoas, especialmente na família. Se não acontecer realmente essa qualidade de vida, né, nas nossas relações pessoais, especialmente na família, esse anseio, essa busca, esse desejo vai existir cada vez mais forte no nosso coração, e se nós não o preenchermos, nós vamos nos sentir frustrados, incompletos, imperfeitos. As nossas vidas se tornam um céu ou um inferno a depender de como nos relacionamos com Deus, com nós mesmos e com os outros, especialmente na família. Não é verdade? A qualidade das relações que travamos constitui-se no indicador maior da qualidade de vida que temos. É por ela que nós temos que medir qual é o grau de qualidade de vida que nós temos enfrentado. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, do fundo da sua amargura, né, existencial, ele cunhou esta frase: o inferno são os outros. O inferno são os outros. Ele viu os outros como agentes do seu inferno de vida. E é assim mesmo, desde o princípio, né? O problema é o outro, não somos nós. E Jean-Paul Sartre cunhou essa frase. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a graça de Deus, de Jesus Cristo, os outros podem se tornar pessoas melhores se tão somente nós soubermos tirar delas aquilo que elas têm de melhor. Na ausência da água do céu, os agricultores, eles faziam o quê? Buscavam a água da terra. Eles cavavam poços e deles tiravam o líquido da vida. E ao jorrar a água, o agricultor, como poucas pessoas, percebia com clareza uma lei da natureza que é uma grande lição da existência humana, e que é esta aí: toda terra seca está grávida de água. Toda terra seca está grávida de água. E nós vamos ver nesse texto de Gênesis 26, histórias que se repetem. Histórias que se repetem. Se você conhece um pouquinho, não posso me deter muito nisso, na história de Abraão, e confrontá-la com a história de Isaac, o seu filho, você vai observar as semelhanças da vida desses dois. Nesse momento aqui que nós lemos, nesse texto inicial, nós vimos algumas semelhanças
de Isaac com o que aconteceu com Abraão. E o narrador está destacando isso. Mas, especialmente, ambos foram para aquela região do Neguebe, no vale de Gerar, que era a terra dos filisteus. Abraão foi, e agora Isaac está indo para lá também, seguindo o exemplo do seu pai. Ambos combinaram com as suas esposas, Sara e Rebeca, para dizerem que eram suas irmãs, para preservar a vida deles. Ambos fizeram isso. Ambos fizeram alianças com governantes filisteus depois que eles descobriram essa trama aí, né? E também viram que eles estavam crescendo e se multiplicando ali. Ambos viram a dura cena de poços terem sido tomados à força pelos filisteus. Tiveram que abrir mão daquilo que era um tesouro precioso, né? Naquela época, principalmente no deserto, que eram os poços, a água tão necessária. Ambos, então, eram cavadores de poços, Abraão e Isaac. Pessoas que sabiam do valor que a água tinha para suas existências e buscavam, de todo modo, encontrá-la de alguma forma para que suprissem as suas necessidades. Os filisteus, ao contrário, eles eram entulhadores de poços. Ou seja, eles vetavam toda a capacidade daqueles poços de dar água, condenando-os ao quê? A uma existência seca e a uma existência estéril, né? Porque eles entulhavam e cavavam aqueles poços. Ou seja, com isso eles estavam dizendo, olha, nós não queremos que daqui saia mais água. Nós não queremos que daqui flua esse líquido da vida. Não queremos. Mas chega Isaac. Isaac tira todo o entulho, anulando então aquela palavra condenatória dos filisteus naquele poço. Não vai sair mais água daqui, né? E ao Isaac fazer isso, aquela água represada, querendo sair, ela vem e flui. Para que aquilo que não existia, que tinha uma existência sem utilidade alguma, torne a ser útil. Mas Isaac não só desentulha aqueles poços, mas ele cava novos poços. E aí ele dá os seus próprios nomes, né? Isso aí é fruto do amadurecimento também de Isaac, né? Ele segue o caminho do seu pai, mas ele está começando a se tornar independente, né? E ele começa também a cavar os seus próprios poços e dar nomes a ele. Assim é a vida, né? Nós temos que nos tornar adultos, nós temos que deixar pai e mãe, né? E nós temos que seguir a nossa própria vida. Os hebreus, eles denominavam as águas nascentes dos poços de águas vivas. Águas vivas. Tal era o valor, né, que tinham na sua vida. E aí a gente entende, né? Porque Jesus diz que quem beber da água que ele der vai fluir do seu interior, né? Águas vivas. Águas vivas. Isaac, então, ele se dedica a isso, a extrair água viva da terra seca. Já os filisteus, eles são tomados de inveja, de toda a incapacidade de fazer a água nascer. E eles entulhavam, eles usurpavam aquilo que não era próprio deles. Eles faziam isto. E essas duas posturas, então, de Isaac, em contraste com os filisteus, ilustram e traduzem duas posturas muito comuns nas nossas relações. Em todas elas, tá? Você pode usar essa mensagem em todas as relações. Na sua família, principalmente, que é o nosso foco hoje, mas na sua vizinhança, no seu trabalho, tá? Na sua família maior. Aonde houver relações, nós vamos encontrar essas duas posturas aqui ilustradas e figuradas, na postura de Isaac e na postura dos filisteus. Nós dividimos os seres humanos
em dois grupos. Num grupo estão aqueles cujas palavras, cujas as ações e jeito de ser conseguem represar toda a água que está no outro. São aqueles travadores das relações, que só fazem do outro um inútil. Não é que o outro não tenha água, porque a sabedoria do agricultor diz, né, que toda terra seca está grávida de água. Entretanto, nem todo ser humano sabe tirar água que o outro tem. Como está o seu casamento nesse sentido? Às vezes você está culpando, né, o outro, às vezes você está culpando tantas situações e condições, mas na verdade o que está acontecendo é que você não está cumprindo a sua vocação de tirar o melhor que existe no outro. Mas, num outro grupo, estão aquelas pessoas que, à semelhança de Isaac, têm a maravilhosa capacidade de extrair água do outro, de tirar água do outro, de descobrir e tirar entulhos que o outro colocou. Gente que, com palavras, com ações, com gestos, tem a capacidade de arrancar água do outro, mesmo se o outro parecer ser uma terra seca. Ele tem essa capacidade, essa maravilhosa vocação. Então, pessoas não estão divididas por classes sociais, por contas bancárias, cor de pele, mas essencialmente pela capacidade de tirar água ou de entulhar poços ao longo da sua vida. Ou temos a maravilhosa vocação de extrair do outro o que ele tem de melhor, ou a terrível vocação de ver e retirar do outro aquilo que ele tem de pior. Quais são, então, as características dos cavadores de poços? Vamos ver quais são as características, aquelas que devem ser o nosso desejo ter, tá? A primeira delas, uma pessoa que vive tirando água do outro, ou seja, tirando do outro aquilo que ele tem de melhor, é alguém que na maioria das vezes vai perceber e valorizar no outro muito mais as suas luzes do que propriamente as suas sombras. Isso aqui é muito importante para o casal, para nós, maridos e esposas, para pais e filhos, porque aqueles que são cavadores de poços, eles contabilizam mais créditos do que déficits. São pessoas que mesmo quando se tem um déficit para com elas, o crédito continua sendo maior. Ou seja, aprendem a interferir num problema através do perdão, da reconciliação. Quando há discussão, quando há inimizade, eles interferem numa relação de amor, de perdão, que restaura e o lugar fica espaçoso. Não guardam mágoas, não ficam jogando na cara dos outros os erros do passado, não criam raízes de amargura em seus corações. Se você conviver com uma pessoa que consegue enxergar e tirar de você as coisas boas e te perdoa e faz diminuir as sombras, você vai ou não vai ser um indivíduo cheio de coisas boas para dar? Precisamos pensar nisso, na nossa caminhada como casais. Eu queria que nós nos lembrássemos aqui do cavador de poços por excelência, que aliás usou essa mesma figura num poço, o mesmo poço de Isaac, cavado por Abraão, Jesus e a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, principalmente os versículos 10, 13 e 14. Veja o que Jesus diz para aquela mulher, totalmente entulhada na sua vida, né? Por relações que não deram certo.
por relações que a frustraram muito. E Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você é que pediria, e ele lhe daria, veja a palavra que Jesus usa, água viva. Água viva. Quem beber desta água, Jesus diz, apontando para o poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja aqui o maior exemplo que nós devemos seguir na nossa relação conjugal, de Jesus Cristo, que se torna aquele que vai tirar do outro o melhor que ele tem. É isso que Jesus está querendo, não é verdade? Fazer com aquela mulher. É isso que Jesus então está fazendo com aquela mulher samaritana, percebe? É dessa forma que nós também devemos agir. A segunda característica, um autêntico cavador de poços, na maioria das vezes, olha o outro e sabe julgá-lo na sua medida própria e não a partir da medida que lhe é familiar. Vocês já perceberam que nas nossas relações, na nossa relação conjugal, isso prejudica muito a nossa relação quando nós julgamos o outro pela nossa medida, pelo nosso entendimento e não reconhecendo no outro, muitas vezes até as suas limitações? Todos nós temos medidas diferentes. Nós somos fortes em algumas áreas e fracos em outras áreas. Mas nós temos que ser sinceros e admitir que quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos a tendência de julgar a nossa medida como sendo sempre a maior, como sempre sendo a melhor do que o outro. O cavador de poços, entretanto, ele compreende as pessoas e tem, acima de tudo, a maturidade para entender cada uma delas dentro das suas próprias medidas. Ele não fica murmurando, tipo, olha, você deveria ter feito isso, você deveria ter dito isso, ou ter dito aquilo. Você já viu essa cena? Você já viveu isso? O deveria está muitas vezes nessa frase aí que nós às vezes mencionamos para atender ao ideal que a pessoa tem na cabeça a respeito da outra. Geralmente é por isso, esse deveria. Quando nós reconhecemos o melhor no outro, nós fazemos daquilo que o outro fez o melhor. Ainda que o que foi feito possa não ter sido o melhor, mas se transformou no melhor pelo olhar valorizador de um cavador de poços. Isso é principalmente muito importante na relação de pais e filhos, onde esses conflitos geralmente, se agravam porque nós tentamos idealizar os nossos sonhos na vida dos nossos filhos. E às vezes os massacramos, com esses ideais. E não extraímos o potencial maior que eles têm. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, os versículos de 1 a 5, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus mostra aqui
que o erro maior é condenarmos os outros devido à nossa própria opinião. Esse julgamento se torna uma condenação, porque invariavelmente nós sempre estamos julgando alguma coisa, né, comparando alguma coisa, mas Jesus está condenando aqui quando nós julgamos, ou seja, condenamos o outro devido à nossa própria opinião, que muitas vezes é hipócrita. Às vezes nós julgamos e medimos o outro com a medida que nós gostaríamos de ter e muitas vezes não temos. E nos projetamos no outro e o culpamos pela nossa própria falta de realização nisso. Isso prejudica muito a nossa relação. Mas os cavadores de poços valorizam os sonhos que os outros têm e os encoraja a realizá-los. O olhar do cavador de poços sobre o outro é muito importante, porque a maneira como nós olhamos as pessoas pode nos afastar delas ou nos aproximar delas. Nos olhos dos cavadores de poços nós encontramos quase sempre um sinal de que somos amados, Os olhos e os olhares do cavador de poços atraem, seduzem, eles refletem um genuíno desejo de nos encorajar, de nos colocar para cima, de elevar a nossa estima, e nos faz sentir, sabe o quê? Acolhidos, reconhecidos, valorizados, acreditados, potencializados, ou usando uma palavra moderna, empoderados. O olhar do cavador de poços faz isso. Veja o exemplo de Jesus novamente, quando aquele jovem rico vai ter uma conversa com ele, querendo saber se ele estava no caminho certo. E ele diz: ó Jesus, eu tenho cumprido tudo isso. E veja o que o versículo 21 de Marcos 10, onde é registrado essa história, diz: e Jesus, olhando para ele com amor, disse. Ou então, numa outra tradução, Jesus, fitando, o amou e disse. O mesmo olhar de Jesus para aquela samaritana também no poço, que mostrava que Jesus queria extrair do outro o melhor. Mas depois, um autêntico cavador de poços é um influenciador. Alguém capaz de nos ajudar a transformar a nossa vida em um projeto que dá certo. Olha, se os casais entenderem isso, né? Que bênção vai ser na família. Cada um se tornando um influenciador, alguém capaz de ajudar o outro a transformar a vida em um projeto que dá certo. E eu gostaria que você lembrasse aqui comigo do exemplo de Jesus com Pedro após a sua ressurreição. O que os discípulos fazem? Eles voltam para a pescaria, voltam a fazer aquilo que eles faziam antes. Ou seja, aquela ação deles talvez estava dizendo assim: os nossos planos, os nossos projetos, todos eles falharam, nós temos que voltar à vida que nós tínhamos antes. Mas Jesus faz questão de ir se encontrar com aqueles discípulos, no mesmo ambiente onde eles foram convocados da primeira vez, né? No mar, numa pescaria. E ele vai ali, e há uma ênfase quando ele diz para as mulheres, né, que o viram primeiro ressuscitado, dizendo assim: olha, fale para os meus discípulos que eu vou para Galiléia. Diz a eles e a Pedro. O Evangelho de Marcos registra isso, e a Pedro. Deus tinha um projeto especial para Pedro. E Pedro se encontra então com Jesus ali, novamente naquele espaço, naquele momento, e Jesus vai perguntar num jogo de palavras com Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nas duas primeiras, ele usa uma palavra para amor, que fala daquele amor incondicional, aquele que se entrega sacrificialmente pelo outro, e Pedro responde com uma outra palavra, o filéu, né? Que demonstra amizade, que demonstra, olha, um afeto. Mas na terceira vez, né, Jesus usa a mesma palavra de Pedro.
É interessante isso, porque aqui nós vemos um autêntico cavador de poços, um influenciador. Alguém que é capaz de nos ajudar a transformar a nossa vida num projeto que dá certo. Pedro, é assim mesmo que eu te quero. Com esse amor que você reconhece, que não é aquele amor que você esperava ter, mas é a partir dele. Vá em frente com ele. Torne-se um pastor das minhas ovelhas. Você não vai ser mais pescador de homens, não. Você vai pastorear as minhas ovelhas. Veja o projeto de Jesus para a vida de Pedro. E é isso que nós devemos fazer e imitar também na nossa relação. Me faz lembrar isso também Josué, depois da morte de Moisés. Josué se vê diante da realidade, agora eu tenho que assumir isso, mas como é que eu vou fazer isso? E Deus sabe, e Deus vai até Josué e diz para Josué: não temas, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Não temas, eu vou estar contigo. Deus nos dá exemplo de alguém que quer extrair de nós o melhor e quer fazer um projeto dar certo na nossa vida. Mas quais são as características dos entulhadores dos poços? Daqueles que nós não devemos imitar, mas muitas vezes nos vemos enredados por eles. As pessoas que vivem entulhando o outro olham as sombras em detrimento das luzes. Os entupidores de poços são pessoas que olham para você e mesmo que você seja um lençol branco com uma pintinha de tinta no meio, eles vão notar exatamente a pintinha e esquecer o todo. Assim são os entulhadores. Você já experimentou isso na sua relação? Se você convive ou é alguém assim, que água irá brotar de você? Você vai ficar seco, você vai ficar amargo. E isto pode acontecer no âmbito familiar, quando os seus membros se entulham mutuamente com palavras, com gestos, com ações, com expressões faciais, com olhares muito mais pesados do que aquela terra que os filisteus usaram para entulhar os poços que Isaac tinha cavado. A palavra de Deus nos diz e nos exorta: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça, vida aos que a ouvem. É assim que deve ser a nossa relação. Mas os entulhadores de poços julgam o outro a partir da sua própria medida. Os entulhadores de poços são fãs de si mesmo. E viver com uma pessoa assim é muito difícil, né? Vivem aplaudindo-se, elogiando-se, gabando-se. Eles acham as suas atitudes, a sua inteligência, a sua maturidade, a sua competência muito maiores do que a do outro. Eles usam uma medida alta demais para si mesmos, ainda que ela seja falsa. E geralmente ela é falsa. Isso explica porque o entulhador de poços nunca está satisfeito com os outros, por causa dessa medida que ele acha que ele tem. Eu fico imaginando se Deus sofresse dessa síndrome dos filisteus, de entulhador de poços. Se Deus nos olhasse a partir da sua perfeição, de sua santidade, de sua glória, o que sobraria de nós? Nada. Com certeza nada. Mas Deus sabe que para se relacionar conosco, Ele precisa nos ver a partir da nossa medida. E é por isso que Ele diz lá no Salmo 103, os versículos 10 e 14, que Ele, Deus, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois Ele conhece a nossa estrutura
e sabe que somos pó. É assim que Deus nos trata. Foi assim que Jesus tratou a samaritana, aquele jovem rico, Nicodemos e tantos outros, os seus discípulos, a Pedro. A palavra de Deus nos exorta. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Paulo disse isso lá em Romanos 12, 3. Olha que transformação nesse homem. Ou então lá em Filipenses 2, 3 e 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Mas um entulhador de poços também é um caça-sombras. Aonde chegam, eles afetam negativamente. O entulhador, ele tem essa especial habilidade de nos colocar para baixo, de nos ridicularizar dos nossos sonhos, de tripudiar em cima das nossas carências, de nos expor à vergonha, de pintar com os lábios e com o olhar uma imagem negativa a nosso respeito. É isso que o entulhador de poços faz. Eu fico me lembrando aqui daqueles espias que Moisés mandou para espiar a terra. E quando eles voltaram, né, a maioria deles, só Josué e Caleb teve um outro espírito que não afetou negativamente, né, aquele clima que já estava pesado. O que vai ser? Como é que nós vamos adentrar essa terra? Né? A maioria deu negativo, mas Josué e Caleb conseguiram influenciar positivamente aquela gente. Ou então, Neemias, diante de Sambalate e Tobias, quando ele estava reconstruindo, né, os muros, Neemias teve um outro espírito, colocou aquele povo para frente, para construir, e construiu num tempo recorde. Mas Sambalate e Tobias, aqueles entulhadores, estavam menosprezando, dizendo: vocês não vão conseguir esse projeto. Então vejam como é a atitude dos entulhadores de poços, e muitas vezes isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa e da nossa família, e por isso que a família não anda, ela não desenvolve. Eu queria encerrar pensando algumas coisas com vocês sobre como vencer os entulhadores de plantão. Vencendo os entulhadores de plantão. E eu gostaria de pontuar apenas algumas coisas. Primeira, jamais se esqueça que todo entulhador se torna ele mesmo um entulho. E ninguém quer ser um entulho, um estorvo na vida do outro. Então lembre-se disso. Essa lembrança é importante para vencermos essa síndrome de entulhadores. A segunda forma de vencer é tornar-se um Isaac, tornar-se um cavador de novos poços. Cave novos poços. A terceira, firme-se na certeza de que haverá sempre um Isaac para abrir o que um filisteu fechou. Deus há de dar esta graça na relação. E aí, um dos passos mais importantes para vencermos os entulhadores, busque o perdão como o ponto de partida e o ponto de chegada de toda sua relação com os entulhadores. É através do perdão que nós vamos conseguir isso. E aí uma lição de casa para vocês, não para amanhã, que amanhã é outro Ricardo, tá? Mas a lição de casa para vocês, dentro dessa perspectiva que estamos apresentando, é estudar a vida de Jacó e de Esaú. Como o perdão foi reconstruindo o que atitudes entulhadoras destruíram na vida desses dois irmãos, Esaú e Jacó.
E aí vocês vão perceber que o perdão é a possibilidade divina para lidar com os entulhadores. Somente através do perdão é possível a superação de todas as marcas deixadas por aqueles que buscam tirar o pior de você. Ou seja, para terminar, o que nós precisamos é ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Ele nos dê a graça de, na nossa relação conjugal, nós sermos e cumprirmos essa vocação de sermos cavadores de poço, de extrair, de buscar o melhor que está no outro. Seguindo o exemplo de Isaac, nos afastando do exemplo dos filisteus e seguindo o exemplo maior, olhando firmemente para ele, para Jesus, que é o grande cavador de poço, aquele que extrai de nós o melhor. E Ele quer fazer isso da sua família, Ele quer fazer isso da sua casa, e Ele quer que vocês imitem o plano dEle, a vida dEle, que tem o mesmo sentimento dEle, que se esvaziou a si mesmo para extrair o que há de melhor de nós. E Ele tem conseguido isso. Graças a Deus porque você está aqui. Graças a Deus porque você tem esse interesse. Graças a Deus porque você quer se agarrar neste amor que não falha, que é o amor do Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele derrame vida e que de você, do seu interior, na sua casa, possa ser uma fonte de água viva a jorrar através de vocês para outras famílias também. E que a Shalom seja esse poço maior, que quem bebe da água que jorra daqui vai encontrar Jesus Cristo, a água viva que sacia a nossa sede. Que Deus te abençoe. Amém?